Olá, meus amigos. Este é o canal Princípio de Física Básica. Eu sou o Luiz e venho trazendo uma questão pancada para vocês. Questão do ITA da década de 80, né? É uma questão que eu considero muito bonita. É o seguinte: um móvel A parte da origem O com velocidade inicial nula no instante t0 igual a zero e percorre o eixo OX com aceleração constante A. Após um intervalo de tempo ΔT, contado a partir da saída de A, um móvel B parte do repouso de O com aceleração constante NA, sendo N maior do que 1. B alcançará A no instante. Aí nós temos aqui as alternativas aqui, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, né? Pois bem, vamos resolver este problema. Deixa só eu apagar este quadro e eu vou tentar explicar para vocês aqui de forma bem detalhada o que está acontecendo nesta situação, né? Vamos lá, imaginem aqui uma trajetória retilínea. Vou colocar aqui o meu referencial, né? Temos aqui uma trajetória retilínea. Vou colocar aqui S. A origem do meu referencial aqui eu vou colocar 0, né? E a situação consiste no seguinte: temos um móvel A que parte daqui da origem. Vou representar aqui por essa bolinha. Temos um móvel A. Este móvel A ele parte do repouso, então V0 é igual a 0. E aqui no instante inicial T0 é igual a 0, ok? A questão fala que A é acelerado, com uma aceleração sendo A. E depois de um intervalo de tempo ΔT, o móvel A vai se encontrar em uma posição, né, que eu vou chamar aqui de S1. Pois bem, neste instante em que A chega em S1, né, após percorrer após gastar esse intervalo de tempo ΔT, um outro móvel B, ele sai daqui da origem do nosso referencial, né? E este móvel também parte do repouso, parte aqui do repouso, portanto V0 para esse segundo móvel é 0, aqui eu vou chamar esse segundo móvel de B. E a aceleração do móvel B, a questão fala que ela é NA, onde este N é maior do que 1. Portanto, o móvel B ele anda mais rápido do que o móvel A. É claro que vai chegar um momento, em um instante T, em que a posição de B vai coincidir com a posição de A, pois o móvel B alcança o móvel A. Então aqui nós temos a posição de B, no referencial, e a posição de A, né? E nesse instante aqui, em que as posições coincidem, né? Nós temos o A é alcançado por B, e é esse tempo que a questão quer. Pois bem, quando eu resolvi essa questão pela primeira vez, eu fui induzido a resolvê-la de uma maneira não trivial, né? Eu tive de montar as equações horárias aí do movimento para o carro A, para o carro B, as funções horárias das posições, no instante em que A chega nesta posição S1. Aí eu tive de calcular esta posição S1 e também calcular a V1, a velocidade V1 com que o corpo passava nesta posição. O corpo A passava nesta posição S1, né? E depois eu montei a equação para o móvel B e igualei as duas equações e resolvi para T. Mas não é tão simples, né? Eu também resolvi de uma outra forma, trabalhando aí com aceleração relativa e velocidade relativa. Contudo, eu caí nas mesmas equações e praticamente não mudou nada, né? A resolução continuou dando o mesmo trabalho. E aí uma terceira alternativa que eu consegui encontrar, que foi a mais simples, né? Que é o seguinte: eu montei as funções horárias aí das posições para os carros A e B, fazendo eles saírem da origem, porém B
saiu com um atraso de ΔT, ok? Claro, porque A saiu, né? Depois de um intervalo de tempo ΔT foi que o B saiu. Então eu montei com os dois na origem, como eu falei, e descontando esse atraso aí. Então ficou assim, para o carro A, né? Lembrando que a função horária aí que nós vamos trabalhar das posições, o movimento é uniformemente variado, a função horária é do tipo, posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Aí eu vou montar a função horária da posição do carro A. A sai da origem, posição inicial é 0, né? Sai do repouso, velocidade inicial é 0, então o que sobra para A é posição de A é igual a aceleração de A dividido para 2 vezes o tempo ao quadrado. Para o carro B, temos o seguinte, posição de B é igual, B também saiu da origem, posição inicial 0, B parte do repouso, velocidade inicial 0. Aí temos a aceleração de B, que é NA, dividido para 2 vezes o tempo ao quadrado. Só que para B o tempo tem um atraso, então vai ficar T menos ΔT ao quadrado. Vocês entenderam o que foi feito? Eu considerei os dois saindo da origem, porém o B sai atrasado em ΔT. Pronto. Agora, para encontrarmos o instante em que o carro B alcança o carro A, a gente sabe que esse instante é quando a posição de B for igual à posição de A, né? Então, vamos igualar aqui essas duas equações. Com isso teremos o seguinte: NA sobre 2 vezes T menos ΔT ao quadrado é igual a A sobre 2 vezes T ao quadrado. Multiplicando aí membro a membro a equação por 2 e dividindo por A, temos que N vezes T menos ΔT ao quadrado é igual a T ao quadrado. Vou tirar a raiz quadrada aí de ambos os membros da equação. Então vai ficar raiz de N vezes T menos ΔT. Isso aqui é igual a T. Lembrando que T é positivo, né? Então fica assim mesmo. Distribuindo aqui o raiz de N para estes termos, né? Teremos o seguinte: raiz de N vezes T menos raiz de N vezes ΔT. Isso aqui é igual a T. Vou pegar este T, jogar para cá, passar para este membro subtraindo e pegar este menos raiz de N vezes ΔT, passar para o outro membro somando. Então teremos raiz de N vezes T menos T é igual a raiz de N vezes ΔT. Colocar aqui o T em evidência. T vezes raiz de N menos 1. Isso aqui é igual a raiz de N vezes ΔT, né? Resolvendo aqui para T, isolando T, T é igual a raiz de N dividido para raiz de N menos 1 vezes ΔT. Então aqui nós temos aqui a solução do problema, que no caso é a letra E lá no gabarito. Marquem lá a letra E, ok? Pois bem, aqui foi a maneira mais simples de resolvermos esta questão. Porém, como eu disse, ela é uma questão que ela induz aí o aluno a resolvê-la por um caminho mais difícil, né? Vejam o tamanho da conta que eu fiz aqui, né? Foi pequeno. Para quem já tem uma certa habilidade, que pega uma questão dessa pela primeira vez, este aluno é induzido a fazer da maneira mais difícil. Ele faz o seguinte, ó, foi o que eu fiz. Eu considerei um instante inicial aqui para montar as equações, um instante em que o B sai. Portanto, nesse instante, a posição inicial de A não é mais a origem, não está mais na origem, está em S1. Então eu teria que calcular aqui este S1 e a velocidade inicial de A também não é mais 0, porque nós estamos considerando o instante inicial para A, um instante que o B sai e o A já está aqui com uma certa velocidade, então eu precisaria calcular essa velocidade. E eu calculei a posição S1 para o A
A saiu do repouso, aqui é 0, né? O V0 é 0 e saiu da origem, então S0 é 0. Sobra para A, assim, é o seguinte, A sobre 2 vezes o tempo, que no caso é ΔT ao quadrado. Então aqui S1 é igual a A sobre 2 vezes ΔT ao quadrado. E a velocidade inicial de A agora vai ser dada por V1. A gente vai usar a função horária da velocidade. V1 é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Só que V0 é 0, porque na origem A estava em repouso. Então aqui 0. E V1 vai ficar a aceleração vezes o tempo, que é ΔT. Então aqui vai ficar A vezes ΔT. Né? Pois bem, tendo essas informações, agora eu posso montar aí as funções horárias para o carro A e para o carro B, admitindo o instante inicial, o instante em que B sai da origem. Pois bem, para A, temos o seguinte: posição de A é igual à posição inicial de A, que a gente já calculou, é A sobre 2 vezes o ΔT ao quadrado, mais a velocidade inicial de A vezes o tempo. Velocidade inicial é A vezes ΔT, aí vezes o tempo, mais a aceleração de A sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Aqui nós temos a função horária de A. Para o carro B, temos o seguinte: posição final de B é igual a posição inicial de B é 0. A velocidade inicial de B também é 0. Então, aí vai ficar mais a aceleração de B sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. A aceleração de B é NA dividido para 2, né? Aí bota dividido para 2 vezes o T ao quadrado. Então, aqui nós temos as funções horárias para os carros, os móveis A e B, admitindo o instante inicial, o instante em que B sai da origem. Então A já tem andado aí já em um intervalo de tempo ΔT, ok? Pois bem, o instante em que o carro B alcança o carro A, como sabemos, isso ocorre quando a posição de B for igual à posição de A. Então é só igualar estas duas equações aqui, né? Com isso teremos o seguinte: NA sobre 2 vezes T ao quadrado. Isso aqui é igual a A sobre 2 vezes ΔT ao quadrado, mais A vezes ΔT vezes T, mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Vou multiplicar toda a equação aí por 2 e dividir por A. Então vai ficar N vezes T ao quadrado é igual a ΔT ao quadrado mais 2 vezes ΔT vezes T mais T ao quadrado, ok? Eu multipliquei toda a equação por 2 e dividi ao mesmo tempo por A. Então este A simplifica, aqui simplifica com outro A, simplifica, simplifica, e esse 2 simplifica, esse 2 simplifica, aqui fica multiplicado por 2, e aqui esse 2 simplifica, tá? Vou pegar agora este N vezes T, passar para o outro membro lá, subtraindo, e vou colocar o T ao quadrado em evidência. Então vai ficar assim: 1 menos N vezes T ao quadrado, mais 2 vezes ΔT vezes T, mais ΔT ao quadrado. Isso aqui é igual a 0. Pois bem, aqui nós temos uma equação do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau, cuja variável é este T aqui, tá? Ó, que você poderia interpretar da seguinte forma: aqui seria o A da equação, aqui o B e aqui seria o C, tá? E a variável seria esse Tzinho aqui. Resolve esta equação aí para T. E o detalhe é que quando você encontrar este T, você vai somar o T com aquele ΔT. Pois aqui nós estamos admitindo que esse instante, né, essas equações foram montadas a partir do momento em que B sai.
Então, quando o B alcança o A saiu daqui